de vocês estar aqui adorando a Deus conosco nesta noite. Quem achou a palavra de Deus, diz amém. Lucas capítulo 1, eu quero ler com vocês o verso de número 46. Lucas 1, 46, para a nossa meditação. E disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na minha humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dispôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, e encheu de bem os famintos, e despediu vazios os ricos. Verso de número 54. E auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e com sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Amém? Amém. Levante suas mãos aos céus, por gentileza. Senhor Deus, fala conosco através da sua palavra. Venha se revelar a nós aqui nessa noite, se revela à tua igreja. Eu te peço, fala com esta igreja por intermédio da sua palavra. Deus abençoe o teu povo que nos acompanha através da live, o teu povo que está através do rádio. Aonde houver uma vida que está ligada neste culto, que seja alcançada pelo teu poder. Enquanto eu ministro, fala com a sua igreja, cura, liberta, transforma, e que teu nome possa ser glorificado. Pode se assentar, e se você puder aplaudir a Jesus, faça com vontade. Eu preciso do máximo da atenção da igreja para a meditação dessa noite da palavra de Deus. Nós cremos que este culto tem um propósito de Deus em abençoar a nossa vida. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos a lição que esse texto que nós lemos, o texto do capítulo 1 de Lucas, nos revela o momento em que Maria, ela expressa o cântico de gratidão pela dádiva que Deus havia dado. Maria, uma jovem que recebe a visita de um anjo, e ela recebe a dádiva de Deus. Então ela glorifica a Deus pela dádiva dada a ela de conceber e de ser a mãe de Jesus. Nós olhamos e observamos o texto, e nós vemos que esse texto, ele vai relatar para nós esse cântico que a alma de Maria se regozija pelo privilégio que Deus havia dado
como foi anunciado, eu tenho anunciado, eu quero falar com vocês, porque eu sei que o tempo, o momento em que estamos vivendo é um momento em que as luzes se acendem, que as pessoas festejam, que as pessoas estão recebendo presente e dando presente. Eu quero falar com vocês nesta noite, Natal, quando Deus vira a mesa da história. Nós estamos a poucas horas para o Natal. Até mesmo pessoas já estão comemorando essa data. E nós percebemos que o Natal não foi acidental, mas é uma agenda traçada na eternidade. Deus, ele não é pego de surpresa. Ele nem usa rascunho em seus planos. O seu plano é perfeito e não pode ser frustrado. Toda a história é registrada no Antigo Testamento. Foi uma preparação para o nascimento do Messias. O seu nascimento, vida, milagre, ensino, morte e ressurreição já estava no decreto de Deus, mesmo antes do universo ser criado. O Verbo eterno e pessoal, divino, Criador, autoexistente, doador da vida, ele se fez carne. Ele, sendo Deus, se fez homem. Sendo transcendente, esvaziou a si mesmo e tornou imanente. E sendo rico, se fez pobre. Sendo o Rei dos Reis, se fez servo. Sendo santíssimo, foi feito pecador. Sendo bendito, foi feito maldição. Sendo o autor da vida, ele morreu pelos nossos pecados. O nascimento de Jesus, ele quebrou todos os paradigmas e virou a mesa da história. Eu vou repetir porque você não entendeu. O nascimento de Jesus quebrou todos os paradigmas e virou a mesa da história. Ele virou a mesa da história. Quando, pastor? Quando o anjo Gabriel foi enviado a uma família da nobreza de Roma. Nem afamadas, o anjo é enviado a uma família pobre, a uma família que era desprezada, uma família que não era valorizada. Ele não foi enviado a uma família afamada, religiosa, mas ele foi a uma família pobre, desprezada, mal falada, de Nazaré da Galileia. O Senhor não escolheu uma mulher de elevada reputação. Ele não escolheu uma mulher da classe social, mas ele escolheu uma jovem virgem, desposada com um homem chamado José, um carpinteiro. O Senhor escolheu uma nobre, não foi um nobre cavaleiro, mas ele escolheu um homem pobre, carpinteiro de Nazaré, para ser o esposo, para ser o pai do menino. O Senhor escolheu, ele não escolhe os homens das altas sociedades, das rodas da aristocrática, para ser o pai legal de Jesus, mas ele escolheu um pobre carpinteiro de uma cidade pequena, para ser o pai legal de Jesus. Deus não escolheu, ele poderia ter ido no palácio, escolheu o pai, mas ele vai procurar
na cidade menor, na cidade mais desprezada, aqueles que eram mais desprezados para seu pai legal. E Deus queria virar a mesa da história. E Deus tem virado a mesa da história ainda hoje. Deus quer que nós entendamos nesta noite que o seu filho Jesus, ele entrou na história quando ele nasce. Aleluia, glória a Deus. O Filho de Deus não entrou na história nascendo em um berço de ouro. Ele entrou na história porque ele nasceu, aleluia, glórias ao nome do Senhor, porque ele nasceu não foi no berço de ouro, ele nasceu foi no coxo do gado. Ele nasce na manjedoura, por isso ele entrou na história. Por isso ele vira a mesa da história. Mas ele nasceu numa estrebaria, enfaixado em pano. Ele foi colocado na manjedoura, em um coxo aonde os animais comiam. Em Belém estava em festa. O povo estava indo para as festas. E José e Maria procura a estalagem, mas não acha. Mas já estava na agenda de Deus que ele não deveria nascer em um berço, em uma cama. Ele deveria nascer e ser colocado numa estrebaria. Porque o cordeiro só nasce em uma estrebaria. Por isso João diz que ele é o cordeiro de Deus. E cordeiro não se nasce em pensão. Cordeiro não se nasce em hospital. Cordeiro se nasce no meio do mato. E foi lá no meio do mato que ele nasce. Mas nascendo no mato, ele entrou para a história. Ele fez história nascendo em um berço onde os animais se alimentavam. E ele ainda continua fazendo história. Tantos homens na vida fizeram uma história, mas morreram e a sua história ficaram para trás. Mas ele nasceu fazendo história. Ele cresceu fazendo história. Ele morreu fazendo história. Mas o melhor, ele ressuscitou fazendo história. E a verdade é que ainda hoje ele está sentado no trono e ele ainda faz história até hoje. Oh, glória a Deus. Quem pode levantar a mão a ele e dar um grito de glória se você acredita nesta verdade? Ele ainda vira a mesa da história. Eu sei que muitas pessoas, elas distorcem o sentido do Natal. E eu falei sobre isso na rádio hoje. Falei de algumas verdades. E quem dera se eu pudesse falar, mudar minha mensagem. O Natal não é uma festa pagã. Há uma onda entre alguns cristãos, algumas pessoas na atualidade, taxados como aqueles que comemoram o Natal de serem infiéis. Tem gente dizendo aqueles que comemoram o Natal são infiéis. Só que quando eu olho, meu querido irmão, tem muitas pessoas olhando. Nós precisamos entender que esta verdade não é o que as pessoas dizem. Primeiro, nós vemos uma distorção do Natal. O Natal tem sido distorcido. Por quê? Ao longo dos anos o Natal tem sido distorcido, desfigurado com algumas inovações. As pessoas querem inovar o Natal com as suas invenções estranhas às Escrituras, contrária à palavra de Deus. Primeiro, qual é a distorção? O Papai Noel.
ele tem sido o papel principal do Natal. E a verdade que é, Jesus, ele deve ser o principal do Natal. Porque o Papai Noel, eles colocam ele na porta da loja para vender e para faturar. E a verdade é que Jesus não veio para mandar você comprar nada. Se você quiser, recebe ele de graça. A gente tem que entender. Eu não tenho nada contra. Não tem nada contra quem vende, quem compra. O problema é de quem compra e quem vende. O Papai Noel, o bojudo velhinho Papai Noel, o garoto propaganda, e o povo gosta. O guloso, ele tem sido o grande personagem do Natal. Isso é secularização. Até quando nós vamos comemorar o Natal com as pessoas erradas? O Papai Noel não é o papel principal do Natal. O papel principal é Jesus de Nazaré. Ah, ficou calado. Doeu aí? O Papai Noel não é o principal do Natal. O principal do Natal para a igreja, para nós, é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Tem sido distorcida esta verdade. Jesus não te pede nada. Sabe o que é isso? Sabe o que nos traz a ideia, irmão? De que Natal é comércio e consumismo. Natal não é comércio, Natal não é consumismo. Natal, porém, não é presente do homem para o homem, é presente de Deus para o homem. Aleluia! Abacalaçai, demandacandarai. Eu sei que é bom você receber presente, é bom dar presente. Mas o Natal não é presente. Eu vou dar ao pastor Eli um presente, ele vai me dar um... Não, o Natal é presente de Deus para o homem. Com certeza. Presente você dá a qualquer hora. O Natal é uma vez por ano, as pessoas comemoram, mas Jesus está vivo, irmão. Jesus a gente não comemora por causa uma vez no mês. Não, todo dia Jesus está lá perto de nós. Papai Noel, garoto propaganda, só aparece uma vez. Só no princípio do Natal ele aparece. Mas Jesus está toda hora. Jesus está todo momento com nós. Sei que a gente gosta de presente. Natal não é festa de consumismo, é a festa da graça. Natal não é festa terrena, é festa celestial. Você tem que entender isso aqui. Deixa eu voltar para o meu texto, né, irmão? Você está aí? Você está aí, irmão? O Senhor vai escolher, irmão. Ele escolheu uma mulher, não de elevada reputação social, mas ele escolhe uma jovem virgem.
O Senhor não escolheu um nobre cavaleiro das altas rodas aristocrática para ser o pai legal de Jesus. Ele escolheu um pobre carpinteiro de uma cidade pequena. Quando nós olhamos, o Filho de Deus, ele não entrou na história nascendo num berço de ouro, mas ele nasceu numa estrebaria, enfaixado em pano. Ele foi colocado numa manjedoura, aleluia, glória a Deus, onde os animais comiam, era o coxo dos animais, e ali ele nasce. O nascimento de Jesus foi marcado, você tem que entender isso aqui, o nascimento de Jesus foi marcado pelo ódio de Herodes, pela indiferença dos escribas. Tanto o poder político quanto o poder religioso demonstraram desprezo ao rei dos judeus. Enquanto os de perto escandalizavam nele, vieram os gentios de longe para adorá-lo. Os pastores, os magos, que vieram quando sabe que ele nasceu, eles vieram para festejá-lo. Eles vieram para trazer mirra e incenso a ele. Oh glória! Enquanto os despertos estavam zombando, criticando, os de longe vieram dizendo: aonde nasceu o rei dos judeus? Aonde nasceu o rei dos judeus? Eles passaram por Jerusalém. E eu entendo que eles poderiam ter passado direto para Belém, porque tinha caminho direto para Belém. Mas eu aprendi também que o caminho certo para se ter um encontro com Jesus é por Jerusalém, é pelas Escrituras Sagradas. Para ter um encontro com ele, os magos tiveram que vir de longe. Para eles ir até Belém, eles teriam que ouvir a palavra, a profecia que diria que ele nasceria em Belém. Mas para saber, eles teriam que passar por Jerusalém, porque em Jerusalém tinha homens que instruía e sabia que ele nasceria, porque as profecias estavam ditas. Enquanto o palácio do perverso Herodes tramava a sua morte, os pastores da classe desacreditada da sua época foi o alvo da mensagem especial do anjo do Senhor. Aleluias. O anjo aparece a eles e disse: não temas, porque eu vos trago boas novas. Enquanto o palácio está dizendo: nasceu, nós vamos ter que matar, o anjo visita os pastores lá no meio do mato e fala: não temas, porque eu vos trago as boas novas. Oh glória a Deus. Ele tem boas novas para você nesta noite. Não temas, porque eu vos trago boas novas. Oh glória a Jesus. O precursor do Messias nasce de um sacerdote idoso, já velho, e a sua esposa estéril e ainda avançada de idade. Só que agora Maria, a mãe de Jesus, em seu cântico, ela vai magnificar, ela vai proclamar uma revolução política e econômica, social e espiritual no seu cântico. Porque ela canta e disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, porque é o meu Salvador. Ora ceia candelabra candarai. Maria vai afirmar a soberania, ou a soberana intervenção de Deus na história.
No capítulo 1, verso 46 ao 49, nós olhamos Maria engrandecendo ela, dizendo no verso 48: porque atentou na humilde serva. Ela olha para a sua vida e vê a grandeza de Deus para com a sua humilde serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamará bem-aventurada. Todas as gerações terá que olhar para ela e dizer: Maria é bem-aventurada. Aleluia. O poder de Deus para invadir a história e intervir os valores do mundo. No verso 51 a 53 que nós lemos, o texto vai dizer que com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Maria, a bem-aventurada entre as mulheres, humilde, vai declarar a sua profunda necessidade de Deus e alegra-se na sua salvação. E a minha pergunta é: você se alegra na salvação de Deus na sua vida? Você não entendeu, não? Você se alegra porque você é salvo? Você se alegra porque Deus enviou o seu filho para morrer em seu lugar? Você se alegra porque hoje você está aqui, porque Jesus morreu no seu lugar, e hoje você pode olhar pela história e dizer: bem-aventurada é Maria, que deu a luz ao Filho de Deus, que foi capaz de morrer em meu lugar para salvar minha vida, e Ele está virando a mesa da história. O Filho de Deus, como Ele é a verdadeira luz, ainda que o mundo ilumina a todo homem, Ele foi rejeitado pelos homens, porque esses amaram mais as trevas do que a luz. Ele veio para os seus, e a Bíblia diz que os seus o rejeitaram. Oh, glória! Mesmo sendo vigiado, odiado, perseguido, espreitado, Ele andou por todas as partes fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo, curando os cegos. Enquanto Ele passava, o cego via, os mudos falava, os surdos ouvia, os coxos andava, os leprosos foram purificados, os mortos foram ressuscitados. Mas os seus, aleluia, amacunavam-se contra, os gentios, para prendê-lo na cruz. E por onde Ele passava, o cego via, os coxos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam. E eu sei que você não está de calado, está de mão baixa, mas eu vou ficar. Aonde Ele passava, mesmo sendo perseguido, Ele passava, o cego via, caluniado, Ele passava, o coxo andava, mesmo perseguido, bem ameaçado de morte, aonde Ele passava, o diabo partia, saía fora, porque aonde Ele chega, Ele vira a mesa da história. Aonde Ele chega, Ele vira notícia. Aonde Ele chega, tem milagre, tem provisão. Calamandacanda, levante a mão. Aonde Ele chega, Ele vira a mesa. Ele vai virar a mesa da tua história nesta noite. Ele vai virar a mesa da tua casa de hoje para amanhã. Ele será notícia na tua casa.
Onde ele passava, os mortos ressuscitavam. Mesmo eles tramando prendê-lo e o pregar na cruz, os coxos andavam, os mudos falavam, o cego via, o paralítico se levantava, os surdos ouviam, porque ele veio para virar a mesa da história. Aleluias. O Filho de Deus, ele nasce numa estrebaria. Ele cresceu numa carpintaria. Ele dormiu num berço emprestado. Percebe que Jesus não teve nada aqui. O pai e a mãe eram emprestados. O berço que ele nasce era emprestado, que não era dele, é dos bezerrinhos, da vaca, das ovelhas. Ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. O jumentinho era emprestado. Ele reúne num cenáculo com os 12. E o cenáculo era emprestado. Ele inaugura a Páscoa, a ceia, nesse salão que era o cenáculo emprestado. Ele morreu na cruz e a cruz não era dele, a cruz era de Barrabás, era emprestada. Ele morreu, foi colocado num sepulcro que era de José de Arimateia, emprestado. Os lençol que ele foi envolto para ser colocado na sepultura também não era dele, era emprestado. O barco que ele usava para atravessar o mar era emprestado. Ele não precisava de nada aqui porque ele não é daqui. Porque quando eles olharam e disseram: tu és o rei, ele disse: você está dizendo? Ele disse: o meu reino não é daqui. Então eu estou aqui de passagem. Você não vai comprar uma casa, não precisa, eu moro de emprestado, casa emprestada. Você tem que comprar um jumento, um cavalo para você andar por... Não, eu preciso só de uma vez só, que eu vou montar uma vez só. Eu preciso de um emprestado. Aleluia. 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 Você sente a presença dele aqui, irmão? Será que é só eu que estou sentindo a presença dele aqui dentro dessa casa? A presença dele é real aqui dentro dessa casa. Eu não estou falando de Papai Noel, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando daquele que veio nesta terra por um período pouco de tempo, mas ele fez a promessa de voltar para nós. Aleluia. Ele morreu e foi sepultado, foi colocado em um sepulcro emprestado. Ele desceu no último degrau da humilhação, mas a morte não pôde retê-lo, a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde reter ele. Ele saiu da sepultura triunfante, ele ressuscitou e ele inaugurou a imortalidade. Glória a Deus. A morte não pôde retê-lo, meu irmão. A verdade é que ele voltou para o céu. Ele assentou-se no trono.
Ele reina e ele voltará pessoalmente. Ele voltará fisicamente. Ele voltará visivelmente. Ele voltará audivelmente. Ele voltará inesperadamente. Ele voltará repentinamente. Ele voltará vitoriosamente, meu irmão. Ele vai assentar no trono e vai julgar as nações. Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele há de lançá-los no lago de fogo. O anticristo, o falso profeta, a besta, a morte e todos aqueles cujos seus nomes não estiver escrito no seu livro ou no livro da vida. E então ele vai reinar com o seu povo pelo século dos séculos, sem fim. A manjedoura, a cruz estão conectadas. O túmulo e o trono estão aliançados. O seu túmulo está vazio, mas o seu trono está ocupado. O Pai o exaltou soberanamente e ainda continua virando a mesa da história. Ele ainda continua virando a mesa da história. Ele ainda continua virando a mesa da história. Ele ainda continua virando a mesa da história. Eu vou ficar até alguém entender. Ele ainda continua virando a mesa da história. Ele ainda continua virando a mesa da história. Para a gente encerrar a celebração do Natal. O Natal de Jesus foi celebrado com grande entusiasmo em Belém. O anjo Gabriel, ele apareceu aos pastores e lhes disse: não temais, eis que vos trago as boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo. Lucas capítulo 2, verso 11. O Natal, querido, é a boa nova do nascimento de Jesus. É o cumprimento de um plano traçado na eternidade. É a consumação da mensagem dos profetas e a realização da expectativa do povo de Deus. O Natal é a encarnação do Verbo de Deus. É Deus vestindo-se pele humana. Aleluia. Quando esta mensagem foi proclamada, os céus cobriram de anjos que cantava glórias a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas capítulo 2, verso 14. O verdadeiro Natal traz glória a Deus no céu e paz na terra entre os homens. Aleluias. Por que nós celebramos o Natal? Mudar a pergunta, né? Nós não celebramos o acréscimo. Nós celebramos Jesus. Não celebramos a árvore enfeitada. Nós celebramos o Verbo que se fez carne. Não celebramos os banquetes. Nós celebramos o banquete da graça.
Não celebramos a troca de presente, nós celebramos Jesus, a dádiva suprema de Deus para a humanidade. Fica de pé, por favor. Acabei, irmão. O Natal, ou Natal, quando Deus vira a mesa da história. Deu para entender? Eu preguei bem tranquilo. Olha lá para você ver. Eu preguei rápido hoje, né? Quem entendeu a mensagem? Deu para entender ou não? Levante suas mãos, por favor. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Senhor Deus, eu preguei sua palavra. Que o Senhor venha falar melhor em nossos corações. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor falou em nossos corações através dessa simples mensagem. Eu mostrei para a sua igreja o verdadeiro sentido quando o Senhor muda a mesa da história. Senhor Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas casas, os nossos familiares, os de longe, os de perto. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar esta igreja, garantindo a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs. Ó Deus, eu te peço que agora o Senhor possa tocar em cada coração. Eu te peço que o Senhor venha se revelar à sua igreja nesta noite. Se revela ao teu povo aquilo que eu não pude compartilhá-los, que o Senhor, meu Pai, possa compartilhar melhor o coração, revelando pessoalmente para esta pessoa. Se revela ao teu povo, Senhor. Se revela a mim, se revela a nós nesta noite. Que seja uma noite de revelação para nossas vidas. Que seja uma noite de revelação pessoal, ó Pai. Se revela nesta noite de comemoração a cada família. Se revela, meu Pai, porque Tu és o Cordeiro. Tu és o Cordeiro Pascual. Tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ainda que muitos, ó Pai, têm, meu Pai, aleluia, há dúvidas, mas eu te peço, se revela esta pessoa, se revela a nós nessa noite. Oh, rabacham declama, labacham declama, labaia. Se revela a nós, se revela a esse irmão, a esse ouvinte de casa, com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Preste atenção, tem alguém para aceitar Jesus hoje? Ou voltar para Jesus? Só dá um sinalzinho, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo? Tem alguém? Pastor, estou afastado do Evangelho, eu quero voltar para Jesus hoje. Tem alguém? Nós queremos orar por você. Você quer render a Cristo hoje? Essa é a sua oportunidade de render, deixar que Ele vira a mesa da sua história. Tem alguém que quer render aos pés de Cristo hoje? Você quer se curvar ao senhorio de Cristo? Tem alguém nessa noite que você quer entregar sua vida a Jesus? A vida só passa a ter sentido quando nós temos Jesus nas nossas vidas. O homem sem Jesus, a vida dele não tem sentido.
irmão. Você vive mais uma vida sem sentido. Eu vivi uma vida sem sentido. A minha vida só passou a ter sentido quando eu conheci Jesus. E por isso que eu sempre prego sobre Jesus para vocês aqui. Porque foi Ele que mudou o rumo da minha vida, da minha história. Se eu sou quem eu sou hoje é porque Jesus mudou o rumo da minha vida. E Ele quer mudar o rumo da sua história também. Tem alguém? Só dá um sinalzinho com as mãos, a gente vai orar por você. Você da live, você do rádio, você pode entrar em contato conosco. Jesus quer te salvar você também. Jesus quer salvar você também. Tem alguém que você deseja entregar a sua vida a Cristo? Aqui nessa noite, tem alguém? Só dá um sinal. Pastor, estou afastado, eu quero voltar para Cristo. Tem alguém? É só dar um sinalzinho, nós vamos orar por você, vamos te receber de volta. Tem alguém? Glória a Deus. Você é de outra igreja, você quer unir com a igreja Deus e Amor? Tem alguém? Você é de outra denominação e você quer unir conosco? Tem alguém nessa noite que você é de outra igreja e quer fazer parte dessa igreja, fazer parte desta família, a família Deus e Amor? Nós somos mais que uma igreja, nós somos uma família. Você quer fazer parte dessa família? Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Não tem ninguém? Você da live, você quiser fazer parte, deixa nos comentários, nós iremos orar por você, iremos orar pela sua casa.